de Deus, a buzina tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. O mundo está se desmoronando. As profecias estão se cumprindo fielmente conforme está escrito. Assim diz o Senhor: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. É preciso ter um encontro com Jesus. Está começando agora, no seu rádio, o programa Encontro com a Vida. Servos de Deus, a buzina tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Por isso Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Projeto Missionário Eslon, fortalecendo vidas em Cristo. Foi pelo apetite que Satanás introduziu o pecado e a maldição no mundo. Foi pelo apetite que o povo de Israel murmurou contra Deus. E por essa rebelião, os seus cadáveres ficaram espalhados pelo deserto. E foi pelo apetite que o diabo tentou vencer o Senhor Jesus no deserto. Mas afinal, o que está por trás de tudo isso? Porque exatamente o apetite, a tentação de Cristo e o pecado da presunção, muito além do apetite. Esse é o tema de hoje. Encontro com a Vida, o seu programa de fé e esperança. Quando observamos a primeira tentação de Jesus no deserto, descrita em Mateus 4, versos de 1 a 4, muitos pensam que o foco principal está apenas no apetite. Mas, ao analisarmos com atenção, percebemos que o ataque de Satanás foi muito mais profundo. A questão do apetite foi apenas a porta de entrada para algo muito maior: a presunção, a ostentação e a desconfiança em Deus. Jesus tinha plena convicção de que era o Filho de Deus. Essa certeza foi confirmada de forma pública e inequívoca no seu batismo, quando dos céus ecoou a voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3, verso 17. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, autenticando sua identidade e sua missão messiânica. Portanto, Jesus não tinha a menor dúvida de que era o Filho de Deus. Não havia crise de identidade. Jesus tinha poder para transformar pedras em pães. Sua capacidade não estava em questão. Jesus também estava fisicamente enfraquecido. 40 dias de jejum no deserto o deixaram com fome extrema. Ele já havia concluído o seu propósito espiritual com o jejum. Então surge uma pergunta: se Jesus tinha fome, se tinha o poder para transformar pedras em pães, se não havia pecado em produzir alimento, onde estaria o erro caso ele quisesse fazer esse milagre? A resposta é profunda. O pecado estaria na ostentação, na presunção e na desconfiança. Satanás iniciou a tentação com a frase: se tu és o Filho de Deus. Aqui está o ponto central do ataque.
Ele queria que Jesus provasse sua filiação de forma independente da vontade do Pai. Queria que Jesus se colocasse em posição de dúvida, forçando-o a demonstrar o que ele já sabia e que já havia publicamente confirmado no Jordão. Essa mesma estratégia Satanás usou com Eva no Éden. É assim que Deus disse: ele planta dúvida para gerar desobediência. A tentação de Jesus não era simplesmente sobre pão, era sobre identidade, confiança e submissão total ao Pai. Enquanto Jesus permanecesse firme na confiança em seu Pai, Satanás não poderia ter domínio sobre ele. Ele tentou levá-lo a duvidar do amor de Deus e assim a fazer uso do seu próprio poder para aliviar suas necessidades. O desejado de todas as nações, capítulo 12. Portanto, o problema não era fazer o pão. O problema era usar o poder divino para benefício próprio sobre a provocação, para provar algo que não precisava ser provado. Se Jesus transformasse pedras em pães, naquele momento, estaria fazendo exatamente o que Satanás queria, ostentando sua divindade. Ele teria cedido o impulso de mostrar poder para satisfazer o ego, uma demonstração superficial, desnecessária e desconectada da vontade do Pai. E a Bíblia afirma claramente: Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Tiago 4, versículo 6. É aquela questão de abuso de autoridade. Jesus nunca fez um milagre em benefício próprio. O homem de Deus não faz isso. Ele pode até orar por outras pessoas, abençoar outras pessoas, mas para si mesmo ele precisa ser muito manso e humilde e esperar confiantemente na graça de Deus. Jesus veio para viver como homem, confiando plenamente no Pai, não para usar seus atributos divinos de maneira independente. Ele se esvaziou voluntariamente. Filipenses 2, versos 6 a 8. Presunção é quando a pessoa exige que Deus faça algo para provar sua fidelidade. É pular do pináculo e tentar forçar Deus a agir. Isto é presunção. Era exatamente isso o que Satanás queria arrancar de Jesus. Ostentação, presunção e desconfiança. Se Jesus transformasse pedras em pães apenas para provar que era filho de Deus, isso seria presunção. Seria tentar controlar o agir divino. A presunção é tão grave quanto a falta de fé, porque aparenta ser confiança, mas no fundo é incredulidade. Por isso Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4, versículo 4. Ou seja, não vou agir pela dúvida, nem pela necessidade de provar meu valor. Vou agir conforme a vontade de Deus. A maior tentação não era o pão, era duvidar do cuidado do Pai. Era como se Satanás dissesse: se Deus realmente te ama, por que te deixou com fome? Esse é o mesmo discurso que ele usa com milhões de pessoas hoje. Se Deus te ama, por que estás sofrendo? Se Deus te ama, por que a porta não abre? Se Deus te ama, por que estás no deserto? O alvo era a confiança absoluta de Jesus no Pai. E Jesus venceu pelo mesmo método
que nós também devemos usar a palavra de Deus. Na primeira tentação, o apetite foi apenas o ponto de partida. Na primeira tentação, o apetite foi apenas o ponto de partida. Sim, o estômago vazio tornava o ataque mais agudo, mas o maior pecado que Satanás queria produzir era ostentação, provar poder de forma egoísta, presunção, forçar Deus a agir conforme uma prova humana, e desconfiança, duvidar do amor e da palavra do Pai. Jesus venceu onde Adão e Eva falharam. Ele permaneceu firme na palavra, recusando-se a fazer qualquer coisa que o distanciasse da submissão perfeita do Pai. Recusando-se a fazer qualquer coisa que o distanciasse da submissão perfeita do Pai. E essa vitória está disponível para nós também. Tudo posso, disse o apóstolo Paulo, naquele que me fortalece. Filipenses 4, versículo 13. Para amanhã, em Cristo, mais que vencedores. E eu te aguardo. Que o Deus eterno, infinito, rico em honra e em glória, abençoe você, amado ouvinte. Em nome de Jesus. Amém. Você ouviu Encontro com a Vida, que volta amanhã. Até mais.